Boa noite a todos. Mais uma Assembleia de Freguesia. Como veem, a mesa aqui do meu lado esquerdo está vazia. Do MPM foi substituída a Ana Paula e eu vou pedir, ela foi substituída pelo Fernando, mas vou pedir, se não se importam, eu já falei com o Sr. Esmeraldo, que o Cesário Ribeiro, é assim o teu nome, não é? Que me venha aqui secretariar aqui deste meu lado esquerdo, que fica aqui muito bem. Pode ser? Estão todos de acordo? Estão, com certeza absoluta. Estou muito junto ao microfone, é isso? Está a fazer um barulho estranho. Então, reposta ou composta a mesa, vamos dar início aos nossos trabalhos. São 21 horas e 15 minutos, é verdade? Confere os vossos relógios com o meu? São 13. Fazem muito bem, porque o meu está sempre adiantado, que é para eu não me atrasar. Mas atraso-me na mesma. Vamos ter hoje muitas substituições, quer da bancada do Mais MPM, quer da bancada da CDU, quer da bancada do PS, e eu vou passar a ler. No Mais MPM, a Ana Paula André é substituída pelo Sr. Fernando Ramos Inácio de Almeida. Já está sentado na bancada, não está, Sr. Fernando? Ok, obrigado. Depois... Nada. Tenho aqui. Esta morreu. Tenho aqui. Está a morrer. Muito obrigado. Do Mais MPM, há mais uma substituição, não há? Onde é que está? Era essa que eu olhei e não vi o nome. O Sr. Carlos José Martins Gomes, que é substituído porque aqui cortou na impressão, portanto. Então é por Sr. José Manuel. É Emanuel. José Emanuel Raposeiro Figueira. Tá, Diana, posso seguir? Depois da bancada da CDU, a Maria Fernanda Mota Esperança Pereira é substituída pela Olga Maria dos Santos Gonçalves, que também já está assentada na bancada. A Cristiana Margarida Serra de Oliveira é substituída pelo nosso camarada Carlos Vicente, que também já está sentado na bancada ao lado da Olga. Ainda temos aqui, este é para substituir pela Sandra, não é? O Nuno Miguel Batista Agostinho vai ser substituído pela Sandra Marisa Moleirinho Paulo, que também já está sentada na bancada. Portanto, creio que estão feitas todas as substituições. Há faltas do PS, que eram para ser as primeiras e afinal acabaram por ser as últimas. A Ana Cristina Fernandes Simões vai ser substituída pela Susana Margarida Borges Cândido, que também já está sentada. E o Sr. Carlos Fernandes Esperança dos Reis Carvalho é substituído pelo Pedro José Barros Gomes, que também já está sentado. Como é que é possível lermos coisas que não estão cá? Só faltou o João. Eu disse só Pedro? Sim. Pronto, é o nome do meu neto. João Pedro Barros de Gomes. É possível lermos às vezes coisas que... Pronto, feitas as substituições, a Assembleia está composta para darmos início aos trabalhos. E vamos começar pela intervenção do público. Temos algum público inscrito ou que deseja inscrever-se para intervir hoje? No público, alguém deseja intervir? Não? Então, passamos à frente. Muito obrigada. Vamos agora entrar no período antes da ordem do dia,
e aguardamos que quem quiser intervir que se inscreva. Vasco, não é? Vasco, CDU. Eu não sei se foi O Marco, foi quase ao mesmo tempo. Marco, PS. E o Gastão, PSD. E está aqui este senhor. PSD. E o José Figueira do Mais MPM, é isso? E agora vamos por ordem de... Pode ser por esta hora. Por esta ordem, porque estão alternadas as forças políticas, mais MPM. Portanto, Vasco, CDU, por favor. Queria cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar a mesa, cumprimentar o Executivo, caros colegas de bancada e respectivo público. Eu queria só ter aqui duas considerações. Uma é para assinalar, uma vez que estamos no Ano Internacional do Vidro e a Junta é um parceiro essencial, e uma vez que de facto a freguesia, mais a freguesia do que o Conselho propriamente, é de facto conhecida como a capital do vidro, saber em que moldes ou em que ponto é que a Junta de Freguesia se calhar podia fazer uma parceria ou um forcing com a Câmara no sentido de marcarmos esta data com a aquisição de um restante património que já está quase adquirido pela Câmara, mas que ainda não está totalmente adquirido. Não sei o que trata-se aqui do resto da fábrica Moraes Matias, mesmo aqui ao lado, em que de facto a Câmara já tem 50% e o restante, que depois é o fim da fábrica, se calhar se a Junta de Freguesia conseguisse aqui definir uma porcentagem com a Câmara, talvez 25% para a Junta e o resto de investimento da Câmara, não sei. A Câmara é que poderá também fazer um ponto de situação, ver como é que está aquela parte do património, que eu não sei quem é que o tem neste momento. Mas se a Câmara se mostrasse já interessada, de facto, no futuro próximo, se calhar podíamos, se calhar até para o ano, fazer esta conservação patrimonial, uma vez que, de facto, ela tem ali estruturas que são únicas na Europa. E por isso é que a Câmara se adquiriu só a parte dos fornos, da fundição, mas depois desprezou todo o resto. E então, se fosse possível nós aglomerarmos ali todo aquele património, acho que era uma mais-valia para a freguesia, porque um dia o Museu do Vidro vai ter que sair daquele palacete, que é mesmo assim, e nós temos que mostrar a Marinha a alguém, e se vamos deixar de demolir mais um património destes, depois ficamos só com fotos, ou só com memórias, ou só com coisas assim. Então era para ver o que é que a Junta de Freguesia podia fazer junto à Câmara Municipal, para tentarmos preservar isto e, de facto, assinalar esta data, de uma forma ímpar e bastante considerada, uma vez que, como toda a gente sabe, temos perdido património assim à pasada mesmo na área do vidro e, de facto, é bastante triste nós não conseguirmos preservar a história e colocarmos ao serviço do futuro, que é mesmo assim. Outro ponto que eu queria assinalar ou questionar o Executivo, não tem propriamente a ver com a Junta, mas se calhar vai sobrar para a Junta de Freguesia, mais uma vez, tem a ver com isto. Tem a ver com, se calhar, alguns pedidos, algumas queixas que a Junta de Freguesia agora vai receber por causa da habitação social na freguesia, porque, como toda a gente sabe, a Câmara não vai fazer investimento na habitação social este ano e, portanto, provavelmente a Junta de Freguesia, que é sempre onde toda a gente recorre, vai ser aqui um escudo de embate destas pessoas, porque, de facto, nós temos que minimamente, mas preservar a dignidade de vida das pessoas e da habitação. Isto depois traz N problemas acrescidos, como vocês sabem, né? São pressões, são N coisas, são insucessos escolares, são não sei o quê. É património particular que se está a degradar, porque de facto não é só, os prédios não são só da Câmara, há muitas frações que são particulares, e ao degradar-se uma fração de uma camarária, podemos estar a degradar a nossa própria, se tivermos lá uma aquisição, não é? E depois isto são prejuízos no erário público e isto na sociedade depois causa aqui bastantes conflitos e bastantes incompreensões. Ver também o que é que a Junta de Freguesia se está ou não preparada, porque de facto a nível de orçamento, claro que isto não está previsto, porque a Junta de Freguesia não tem habitação social, como toda a gente sabe, mas é sempre à porta da Junta de Freguesia que toda a gente vem bater. E então é só para cautelar, ver o que é que o Executivo nesse ponto poderá ou não fazer, para de facto conseguirmos comatar, porque vai sobrar para a Junta, eu não tenho dúvida, é sempre assim. É o parente pobre, é sempre a Junta de Freguesia, é sempre aqui que vai bater. De resto, também outra coisa que eu já tinha falado nisto, mas é só para
esperar, e sei que a Junta também não tem poderes para fazer, mas se calhar a Junta da Câmara Municipal no futuro próximo nós vamos conseguir, que era ver se nós conseguíamos criar um ponto aqui no Conselho para recolher resíduos que contenham amianto, porque há muitos resíduos espalhados pela freguesia e mais tarde ou mais cedo eles vão chegar a resíduos com contaminação de amianto, nomeadamente telhas, é o básico, mas também há outros, mas a maior parte são telhas. Ver o que é que de facto a Junta de Freguesia conseguia fazer com a Câmara, porque é assim, estamos a colocar em risco os lençóis freáticos, estamos a colocar em risco a nossa saúde e de facto se houvesse essa possibilidade, as pessoas se calhar em vez de irem distribuir ou colocar aquilo lá para trás do quintal ou num pinhal ou num sítio qualquer ermo, se calhar se conseguíssemos aqui concentrar um sítio para depositar aquilo, aqueles resíduos, se calhar todos ficávamos a ganhar. É só isso. Obrigado. Obrigada, Vasco. De seguida, o Marco do PS. Boa noite a todos. Queria fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, gostaria de saber qual era o ponto de situação da sinalética, da discórdia da sinalética da freguesia da Maceira, do início e fim da freguesia da Maceira com a da Marinha, se houve desenvolvimentos, se houve reuniões, se está já resolvido. E a segunda questão era se a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia já obteve alguma resposta sobre um orçamento para a emissão das reuniões em streaming e se há viabilidade para que os fregueses consigam ver as nossas reuniões, se tem alguma resposta sobre esse assunto. Muito obrigado. De seguida, o Gastão, PSD. O deputado Gastão, fica muito melhor assim, é muito mais elegante. Não disse aos outros, mas peço desculpa, vou passar a dizer. Então, boa noite a todos. Queria fazer uma pergunta. Uma não, são três perguntas que me trazem aqui. Primeiro, a primeira questão é, tenho sido abordado por várias pessoas derivada da limpeza da Marinha Grande. Cada vez estamos a ficar piores. Outra coisa que eu queria saber era qual era o modelo que a empresa que está a fazer as limpezas está a usar nas localidades, ou se a Câmara tem algum modelo próprio para a empresa limpar a localidade X, aquela zona ali durante 2 dias, 3 dias. Não há. Não parece. Não parece. Eu vou dar um exemplo já muito grande. Na Boa Vista só de Casal Galego, indo para as Figueiras, a parte da Boa Vista só existe a escola Pinhal do Rei até a pré. A partir da pré não existe mais nada. Ainda andaram lá coisa de 2 ou 3 semanas a limpar, limparam da Pinhal do Rei até à pré da Boa Vista, chegaram ali, voltaram para trás, não existe mais. Agora, esta semana passaram lá, passado 2 ou 3 semanas, tornaram a passar lá. Ou fazem tudo a eito, não andam a saltar, porque assim é um mau trabalho, dá mau aspecto e é nas ruas todas circundantes. Se forem ver a zona da... Eu estou a falar da Boa Vista porque foi aquilo que eu andei a percorrer. Se forem ver a zona da Boa Vista, nas ruas por trás da Ilha do Pique e outras assim, está tudo por limpar. Eu não sei porque é que eles chegam ali àquela zona, mas não é de agora, isto já é antes. Chegam ali àquela zona, ou é por causa do restaurante, ou o quê, para lá já não há mais ninguém. Queria saber se alguém da Junta ou o Executivo, se há algum coordenador que esteja a trabalhar diretamente com estas empresas. Isso é um aspecto que eu penso que se não houver, terá de se arranjar ou fazer algo. Uma moção ou uma coisa qualquer, para haver alguém responsável para as pessoas poderem dirigir a dizer a rua de X não está limpa. Senão começam a ficar entupidos ali porque as pessoas vão lá chatear a cabeça a vocês porque a rua não... E vocês pensam que as roupas estão limpas, mas não estão. Não pensam. E ao tempo que eles demoram a limpar. No outro dia andaram 4 pessoas ali, acho que são indianos, penso eu, ali a limpar, andaram uma manhã inteira e não fizeram mais que um circo. Tinham hora para lanche, para o almoço, chegou-se àquela hora, fizeram-se no carrinho e foram embora.
Acho que isso está a começar a dar um mau aspecto na Marinha, que independentemente de estar tão triste, está a ficar muito sujo. Outra coisa que eu queria perguntar ao Sr. Presidente, depois daquela conversa que nós tivemos sobre os cartões de identificação para todos os elementos pertencentes à Assembleia. Porque toda a gente conhece, eu sei que o Esmeralda, numa hipótese, que pertence aqui à Junta, a Isabel pertence, mas as outras pessoas não sabem. E é uma maneira de nós podermos dirigir a alguém e chamar a atenção. Olha, atenção que você está a fazer isso, está a fazer mal. Se tivermos uma identificação, nós podemos chegar ao pé da pessoa e identificar-se. Mas quem é você? Olha, sou fulano, não é só por dizer que eu sou deputado ou que sou isto, não. Eu pertenço à Junta, ao senhor está... Tanto faz ser elemento da Junta como um cidadão normal. Eu já falei consigo até sobre aquilo ali o Parque da Cerca, que foi destruído, que ainda há bem pouco tempo foi um senhor com fita isoladora que andou lá a arranjar aquilo. Porque os nossos jovens, aquilo é feito para crianças até aos 12 anos, mas os nossos jovens de 17 e 18 anos é que vão para lá brincar e destruir, porque também não há consenso, mas isso já não é a Junta. Qualquer dia vai passar para a Junta. Tudo o que for mal passa para a Junta. Isso é um dos pontos. Outra coisa, gostava de saber em que ponto está a casa a ex-casa do Dr. Coelho. Qual é a situação que está feita? Foi falado aqui, foi levantada os projetos, se há projetos, não há. Gostava de obter informações sobre isso, se possível. É só. Obrigado. Obrigada. De seguida é o Sr. José Figueira, do Mais MPM. Senhor Deputado. Ora, então, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas da Assembleia, aos membros da mesa e senhora Presidente, à senhora Presidente da Junta e membros do Executivo, ao público presente. Apresento os meus cumprimentos. No seguimento de muitas iniciativas levadas a cabo pela Junta de Freguesia da Marinha Grande, desenvolvidas pelo Executivo e pela senhora Presidente, gostaria de destacar algumas. Pela sua natureza, respondem ao que efetivamente é pedido e que se pode exigir de uma Junta de Freguesia. Gostaria assim de salientar, entre outras, algumas iniciativas de caráter ambiental, nomeadamente o projeto Ecofamílias 21, desenvolvida pela Junta de Freguesia da Marinha Grande e pela Associação Bandeira Azul da Europa, e que tem como principal objetivo premiar as famílias com práticas mais sustentáveis de caráter ambiental. Salienta ainda a cooperação desenvolvida com outras associações de conservação ambiental, nomeadamente a One Piece After Another e a Leiria Saudável, Ambiente e Sustentabilidade, que com o apoio da Junta de Freguesia da Marinha Grande, assim como algumas empresas locais, desenvolvem iniciativas de sensibilização para práticas sustentáveis de proteção e de conservação da natureza. Destaco e enalteço ainda a forte adesão de voluntários que participaram e participam nestas iniciativas, o que demonstra a crescente preocupação dos cidadãos com as questões ambientais. Gostaria também de salientar e louvar a iniciativa inédita levada a cabo pelo Executivo e pela senhora Presidente da Junta de Freguesia ao disponibilizar um serviço de atendimento centralizado, facilitando deste modo o acesso aos fregueses que residem a maior distância do centro urbano, esperando pelas vantagens já enumeradas, que outras juntas de freguesia do Conselho sigam o mesmo exemplo. As populações do Pilar de Escora dispõem agora de todas as quartas-feiras, das 9h30 às 12h30, dos serviços da Junta de Freguesia, do Espaço Cidadão e ainda de audiências com a senhora Presidente de Junta de Freguesia, nas instalações da coletividade de Pilar de Escora, mediante marcação. Existe também a intenção de levar este serviço a São Pedro de Moel, assim como outras zonas da periferia da freguesia, disponibilizando serviços essenciais para a população, tais como a renovação de cartas de condução, a renovação do cartão de cidadão, bem como os serviços disponibilizados pela Segurança Social, a Autoridade Tributária, entre outros. Para todas estas iniciativas, apresento as minhas felicitações. Por fim, destaco e sugiro a todos a visita ao website da Junta de Freguesia, onde mais pormenorizadamente poderão ficar a par de todas as iniciativas da Junta de Freguesia da Marinha Grande. Parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.
pergunto se mais alguém quer intervir neste ponto, para depois passar a palavra à Senhora Presidente para ela responder às questões que foram colocadas. Mais alguém quer intervir? Creio que por agora não. Senhora Presidente, faz favor, boa noite, em primeiro lugar. Boa noite a todos. Senhor Presidente, boa noite. Deputados, público e colegas do Executivo. Eu vou começar aqui pelo fim, agradecer o incentivo ao José Figueira, dizer que tudo aquilo que foi referido, os parabéns serão extensivos tanto ao grupo de voluntários que se juntou à Junta e está a colaborar connosco, como a todos os membros do Executivo, e não só, porque há outros também a colaborar connosco, não sendo do Executivo. E, portanto, esse incentivo, os parabéns, serão estendidos a toda uma equipa vasta e grande, porque também há colaboradores envolvidos, funcionários da Junta, que vêm à reunião, e estou a falar nomeadamente da doutora Marta, que vem à reunião dos voluntários fora do tempo dela e a título gratuito, portanto, mesmo como voluntária. E, portanto, é de enaltecer o esforço de todos. Nesse grupo de voluntários estão várias condições, seja de licenciaturas diferentes ou não, profissões, portanto, isto está a ser uma mais-valia porque alerta-nos a certas situações que algumas a Junta não pode fazer nada, mas pode, no mínimo, endereçar isso e enviar para as entidades competentes para trabalharem aquilo que é proposto. Portanto, obrigada, de qualquer forma, pelo agradecimento. Sobre o atendimento descentralizado, dizer que, na nossa opinião, está a ser uma mais-valia, até porque ainda só fomos 2 quartas-feiras, mas tanto para a parte da renovação dos cartões já lá foram, como fazer o IRS, também para o atendimento que eu estou lá, e outros assuntos da Junta, provas de vida, vão lá e tiram, e é realmente importante para eles, e nesse sentido recebemos algumas chamadas de pessoas que são do Pilado, mas não estão a habitar no Pilado e que os pais disseram, olha, a Junta afinal vem cá e eu já não preciso de me deslocar e, portanto, fica despreocupado. Portanto, nesse sentido, penso que estamos no bom caminho. A próxima localidade será para São Pedro, vai ser interrompida agora no mês de agosto e fica já a informação, no mês de agosto este serviço não vai ser prestado, e depois retomaremos em setembro, já a iniciar também em São Pedro. Portanto, vai ser, para já estamos a experimentar uma manhã, depois vamos ver se é para continuar todas as semanas ou se vamos intervalar a semana sim, semana não, dependendo dos casos que vamos atendendo. Para que este serviço fosse possível, houve aqui uma grande mudança, que foi a informatização dos serviços da Junta, passar licenças para um servidor online para que seja possível aceder às licenças fora do edifício da Junta. E, portanto, daí nós termos demorado tanto tempo, que a nossa intenção teria sido começar este serviço bem mais cedo. Mas para já está concluída essa situação e agora já estamos a prestar esse serviço. O porquê, já agora aproveito para esclarecer os critérios, o porquê que é no Pilado e não é noutro local qualquer. Fomos perceber qual era a localidade mais afastada da Junta de Freguesia e, portanto, estamos a começar pelas mais afastadas da Junta de Freguesia, neste caso era o Pilado. Passando aqui ao Sr. Gastão, a limpeza urbana. Bom, isto é muito complicado, de facto. Para já, porque temos uma junta muito grande, temos muitos quilómetros de ruas para limpar, depois porque não há pessoal, portanto, tanto a empresa como a própria junta, nós temos 4 candidaturas aprovadas no Centro de Emprego há 2 meses e não veio ninguém. Portanto, nós queremos pôr mais pessoas, mas não há. E a empresa queixa-se do mesmo. Nós, neste momento, retiramos 2 lugares à empresa Ambinatura, que é quem nos presta o serviço, portanto, e vai a Junta assumi-los, exatamente porque eles não estão a ter tempo
para limpar tudo, nem nós, efetivamente é uma realidade. As interrupções dos lugares, nós tentamos seguir, temos uma pessoa que está a seguir os trabalhos, mas também não tem mãos a medir. E isto porquê? Porque no meio disto tudo mete-se uma quinta-feira da Ascensão, que é preciso ir limpar os parques de merendas para as pessoas, e estavam limpos, como vocês viram. Mete-se também aqui no meio as escolas, que agora os meninos querem vir para a rua e os recreios estão caóticos e, portanto, as equipas da limpeza urbana da Junta foram limpar os recreios das escolas. Daí termos que interromper por vezes alguns lugares que estamos a fazer, mas tentamos não esquecer nenhum, tanto que está-me a dizer que já lá foram depois de terminar aquilo que começaram. Mas tem a ver com isso. Portanto, daí aqui há umas semanas eu ter enviado para vós que estávamos a iniciar um processo de aplicar herbicidas 100% ecológicos. Ora bem, toda a gente sabe que 100% ecológico não é tão eficaz como se usarmos o pesticida, o herbicida com glifosato, não é? Mas estamos a experimentar, só pusemos ainda em 3 ruas, portanto, tudo aquilo que dizem que se queimou jardins das pessoas que se queixaram, nós pusemos na albergaria, as pessoas vivem no Casal de Malta, portanto, a seguir pomos na Fonte Santa, queima até ao Casal de Malta, penso eu, né? Mas não é verdade, porque só aplicámos em 3 ruas, foi no lugar da albergaria, que era onde estávamos na altura, e estamos agora a perceber o que é que aquilo dá ou não, porque seja o que for que vamos aplicar é sempre caro e, portanto, há que experimentar para perceber. De qualquer forma, nós quisemos avisar antecipadamente, estávamos a experimentar para perceber se nos ia ajudar ou não. Mas o grande problema da limpeza urbana passa por falta de pessoal. O plano de limpeza, existe um plano de limpeza que já vinha atrás, sim, em que é definido por dia, o que é que tem que limpar diariamente, semanalmente, mensalmente, portanto, isso está lá no relatório que vos enviei, está lá definido para a Ambinatura qual é que é o plano de limpeza e as áreas de intervenção da Ambinatura. Portanto, a dizer que o mapa que lá está já é para os próximos 6 meses, que está em concurso público neste momento, pode não ser a Ambinatura, mas está em concurso público. É 1 ano. Estão aqui a dizer não é 6 meses, é para 1 ano. Mas pronto, antes disso fazemos outro relatório. Mas, portanto, é o que está em concurso público, eu pus já o atualizado para, não valia a pena estar a dar uma informação que já não estaria bem. Portanto, está em concurso público, pode ser a Ambinatura ou outra, de qualquer forma, é um problema. Nós temos reunido constantemente com a Ambinatura, quase todas as semanas estou a chateá-los a dizer que há muitas zonas por limpar. Por vezes até quando são limpezas que nós vimos que é urgente, acabamos por ir nós fazer, porque pronto, há coisas que não dá para esperar. Temos intenção sim de colocar uma pessoa para coordenar a limpeza, no entanto até ao momento não foi possível. Portanto, estávamos a ver se reestruturávamos aqui tudo aquilo que tivemos a fazer agora, para depois colocar uma pessoa a controlar se as ruas que estão definidas naqueles mapas são ou não limpas. Vamos lá de vez em quando, mas o de vez em quando não é suficiente. Sobre os cartões de identificação, é a nossa intenção, eu desafiei, neste caso foi o Pedro Luzio, porque estava a falar com ele e ele demonstrou-se interessado em colaborar, ele ficou de apresentar uma proposta, mas não teve hipótese ainda de apresentar. Ponto de situação da casa do Dr. Coelho. No relatório eu coloquei lá isso, de qualquer forma é assim. A Junta de Freguesia podia assumir a compra. No entanto, sendo que é para adquirir património, entendemos nós que a Câmara deve comparticipar na aquisição do património. E, portanto, foi endereçada de imediato uma carta ao Sr. Presidente da Câmara, mas o Departamento Jurídico, que eles também estão em reestruturação, ainda não teve forma de nos enviar o protocolo novo para nós avaliarmos e depois comentarmos para trazer aqui. Portanto, estamos a aguardar. De qualquer forma, está assegurada a compra com o dono do imóvel
pelo valor que foi fechado. Portanto, não estamos... Já reunimos com ele exatamente por ter essa preocupação. Sobre o marco, a sinalética da freguesia da Marinha Grande. Eu já falei com o Sr. Presidente da Junta da Maceira e ele já levou à Assembleia de Freguesia da Maceira. A Assembleia de Freguesia entende e concorda que seja ali a placa. No entanto, o que é que está a acontecer? Segundo ele, e ele ficou agora de nos chamar lá novamente para falarmos, reunir com os moradores ou as pessoas dali que não concordam que a placa esteja ali. Portanto, há um grupo de pessoas que foram lá manifestar contra a placa dali. Acham que a placa é do lado contrário, pronto. E, portanto, está assim. Agora, ele ficou de marcar uma reunião com eles para tentarmos explicar, irmos lá ao local, para eles verem que nós, quando vamos a conduzir, é do lado direito que a gente lê, não é do lado esquerdo, e não tem lógica. A gente não quer aquele bocado de terreno, a gente só está a dizer que ali, não é? Pronto, mas os senhores não estão... São moradores, não tem a ver com os deputados da Assembleia de Freguesia, portanto, isso está claro para eles, para nós também, mas não vamos pôr a placa, está feita, nova, já estava do executivo anterior, e o senhor só está à espera que a gente lhe diga, pode vir montá-la, a ver se não a distraem novamente. Sobre o orçamento... isto já não é para mim, é para a Isabel. Depois, aqui do Vasco... Bom, nós estamos de facto no Ano Internacional do Vidro e a Junta de Freguesia, desde que tomou posse ou desde janeiro, todas as lembranças, tudo aquilo que tem adquirido em vidro, lembranças, prémios que oferece aos clubes num apoio que eles pedem, tem que ser tudo em vidro e vem logo lá escrito 2022, Ano Internacional do Vidro. Fizemos a lona para pôr ali exposta diariamente para que seja assinalado. Trouxemos os frascos do vidreiro, que já é um projeto de 2008, 2009 ou 2007, 2008, qualquer coisa assim, foi feito com as escolas. Trouxemos para ali e vamos tentando renovar para chamar a atenção. Sobre a compra da fábrica Moraes Matias, pareceria muito bem se não fosse nós termos que arranjar todo o dinheiro para requalificar aquele e, portanto, vou endereçar essa iniciativa mesmo para a Câmara, porque nós precisamos de dinheiro para aquilo que é nosso e adquirir outro património este ano está um bocadinho fora do orçamento. Mas, de qualquer forma, vou fazer chegar à Câmara. A habitação social, a vereadora já começou a falar connosco sobre isso, mas a falar só para o ar, só a dizer, se calhar precisamos de ajuda, ok? Vamos ver que ajuda, porque sem dinheiro, sem ovos não há omeletes, né? E, portanto, se isso não é uma responsabilidade nossa, nós não temos que assumir. Podemos, eventualmente, mas isto é eventualmente, colaborar em alguma situação que nós virmos mais premente, mas nós temos que ver uma coisa. Nós chegámos a um estado caótico, não há dúvidas, ninguém tem dúvidas disso. No entanto, nós temos muito mais respostas sociais do que outros concelhos do país. E ainda há pouco tivemos numa reunião de presidentes de junta e estavam a falar precisamente isso. Portanto, nós na Marinha Grande temos respostas sociais, ninguém fica sem comer porque quer. Muitos dizem que não têm que comer, mas é porque se portaram mal com as instituições, ou porque é uma pobreza envergonhada e não vão lá pedir, e isso, quando nos chegam aqui, nós temos que apoiar as entidades, mas não podemos correr, isto temos de trabalhar todos em rede. Nós não podemos correr o risco de estarmos a dar e a outra entidade estar a dar ao mesmo, porque depois há uma família que fica sem. Portanto, temos de trabalhar em rede e trabalhar em rede é seguir pelos caminhos próprios. Há quem seja responsável por fornecer refeições, há quem seja responsável por garantir a dormida a toda a gente. Portanto, isso há um Serviço Nacional de Saúde que garante. Restaurar habitações. Não é fácil nós abraçarmos esse projeto sem haver uma contrapartida financeira. Porquê? Porque é tão caótica a habitação social neste momento que se nós fizermos isso, entretanto estamos nós a dormir na rua, entre aspas, não é? Portanto, temos que ter aqui algum cuidado sobre isso. De qualquer forma, eu disse que estávamos abertos a ouvir as propostas, desde que nos sejam feitas, nós avaliamos se temos condições ou não.
porque nós temos o mesmo pessoal e se anda a cortar ervas não anda a restaurar habitações e a verba tem que ser gerida também. Mas pronto, mas está em cima da mesa, já se falou nisso, vamos ver. Sobre os resíduos de contaminação do ambiente, a Câmara Municipal tem um telefone disponível para toda a gente que tenha monos, resíduos, ou seja o que for, liga e eles vão buscar. Não vão buscar na hora que nós queremos, como é lógico, né? Tem que ser agendado. Mas durante a mesma semana do telefonema eles vão buscar. E muitas vezes nós também vamos buscar. Porquê? Porque vamos buscar exatamente para colaborar com as instituições de caráter social. Vimos se são coisas para restaurar, trabalhamos, guardamos, lavamos, limpamos, para voltar a entregar a famílias que não tenham. E estou-vos a dizer, mesas, cadeiras, pratos, talheres, roupa, vamos entregar direto às instituições que estão assim, mas existe esse serviço, tanto na Câmara, a Câmara não recolhe muito bem essas coisas, mas manda para nós, mas nós fazemos. Portanto, e temos ido, é raro a semana que não vamos buscar esse tipo de coisas. O que espalham... Pois, eu ia dizer, agora, aquilo que nós não conseguimos realmente é o amiâmetro e isso não há ninguém que possa fazer isso, porque isso paga-se muito dinheiro, para, e portanto, quer dizer, se nós fizermos isso, lá está, estamos a abrir um precedente, temos 28 mil eleitores, não podemos abrir para uns e não abrir para outros, portanto temos que, as pessoas já sabem que isso é uma condição, aliás, supostamente se tiverem isso como objetivo, a própria empresa será obrigada a reportar que retirou o amiâmetro e para onde é que o levou. Portanto, exatamente por isso, ainda há pouco tempo foi reportada à Junta uma situação que um senhor colocou amiâmetro junto ao caixote do lixo e eu mandei para a Câmara e a Câmara foi ter com o senhor e ele teve que voltar a chamar uma empresa para ir dar o devido seguimento ao amiâmetro. Portanto, não o multaram, mas porque ele retirou voluntariamente, forçado. Mas pronto, não é assim muito fácil. Eu acho que até o Estado deveria de olhar era para isso, mas mais até ao nível do Estado, porque temos muita situação dessas ainda. Acho que respondi a tudo. Só queria aproveitar o momento, se puder, para dar aqui notas de duas coisas. Foi aqui falado do programa do concurso Ecofamílias, desafiava todos os deputados, todo o público a concorrer. Portanto, isto é um concurso. Este concurso tem várias vertentes aqui associadas. Um deles é realmente fazer um rastreio de em que pé de situação é que estão as famílias a fazer reciclagem. Portanto, e ninguém vai ser castigado por isso, é para nós termos a percepção do envolvimento das pessoas na reciclagem. Nós, atenção que este concurso é nacional, portanto é um concurso para a freguesia da Marinha Grande, mas é dinamizado pela ABAI, que é a nível nacional. O outro é associar aqui a dinamização do comércio local com a Associação dos Comerciantes em parceria connosco, ou seja, aquilo que vai acontecer é que quando for atribuído, são 5 prémios em vez de 3, para chegar a mais famílias, e o objetivo é, quando for atribuído, vai ser entregue um voucher com aquele valor, a pessoa vai àquele comércio aderente, gasta aquele valor e depois a Junta suporta o valor no comércio. Portanto, estamos a associar ao mesmo tempo o comércio. E também é no âmbito da candidatura à Ecofreguesia e, portanto, deixo aqui o desafio para que todos se inscrevam, não pelo valor do prémio, mas mais porque é importante para todos nós, para conhecermos o meio onde vivemos. Dizer que, a nível daquilo do Pilado, nós estamos a fazer, ok? E vamos também agora, estamos a começar
a ir ao encontro da Aldeia Segura, Pessoa Segura, no lugar da Amieira. Portanto, e porquê da Amieira? Aproveito para vos esclarecer. A Amieira porque é a única localidade que está totalmente isolada e toda a sua periferia tem ainda pinhal. Portanto, o Pilado já ardeu, portanto ainda vai demorar alguns anos. Nós tínhamos que tomar uma opção só para trabalhar agora num projeto piloto e ver o que é que isto acontecia. Portanto, escolhemos a Amieira porque, além de estar afastada, está rodeada de pinhal em toda a volta, portanto é um perigo iminente que está ali ainda. E vamos começar a trabalhar então o local da Amieira com este projeto, que é um projeto também a nível nacional, mas aqui na nossa freguesia vai ser o projeto Aldeia Segura, Pessoa Segura. E neste momento, hoje, foi colocado, em princípio vai ser inaugurado segunda-feira, foi colocado um contentor que é um posto médico móvel em São Pedro, na praia de São Pedro de Moel, por cima das casas de banho. Portanto, é um contentor, isto é dinamizado pela saúde, foi a Cruz Vermelha que ganhou o concurso, portanto vai ser colocado um em São Pedro, vai ser colocado outro, já foi, não está a funcionar porque foi lá colocado hoje o contentor, e o outro vai ser na Praia da Vieira, portanto é só durante a época balnear, mas é uma forma de estar mais próximo dos banhistas e de quem se magoa por ali. Portanto, para saberem, se virem lá aquele contentor, para perceberem o que é. Portanto, e para já era só o que eu tinha para transmitir. Obrigada. Ok, obrigada. Já agora, nestas questões, foi-me também colocada uma questão relativamente ao pedido de orçamento da gravação das Assembleias. De facto, eu falei com alguém, mas não sei se me cumpre a mim, não me deu grande resposta, verbalmente, andou à roda do assunto, mas também agora aproveito para dizer, não sei se me cumpre a mim oficializar um orçamento, porque quem tem que oficializar orçamentos é o Executivo da Junta de Freguesia. E, portanto, posso falar com a Sra. Presidente, tentar pedir um orçamento e depois trarei na próxima Assembleia informação, porque a questão eu coloquei verbalmente, mas como sempre a pessoa em questão andou à roda e não deu grande resposta. Mas, no entanto, depois também não insisti e fiquei a pensar que talvez fosse melhor de outra maneira. Portanto, logo que eu tenho a oportunidade, falarei com a Sra. Presidente e a Junta pede os orçamentos, não quer dizer que tenha que adjudicar, é só para nós termos conhecimento do valor por escrito, que é diferente do que verbalmente. Portanto, peço desculpa por ter descuidado um pouco isto, acabou por me esquecer. Falei uma vez, depois não falei mais. E não falei com a Sra. Presidente, mas prometo que vou falar no futuro. Deixem-me falar na placa da freguesia. A explicação que a Sra. Presidente deu é interessantíssima. Como é que uma Assembleia de Freguesia, de facto, como a nossa aqui, decide que a placa está bem. E há os velhos do Restelo, na Maceira, como há na Marinha, como há em todo lado, há sempre os velhos do Restelo, que insistem, de há muitos anos, a localização daquela placa. E, portanto, isto não é de agora, isto tem 15, 17, 18 anos, quando foi o alinhamento das freguesias, portanto, a requalificação da delimitação de freguesias, e já nessa altura a guerra foi enorme, acabou por ter sido a Câmara Municipal de Leiria com a Câmara Municipal da Marinha Grande a reunirem nesse sentido, e hoje, 2022, mês de junho, último dia, continuamos a ter estes senhores velhos do Restelo que destruíram a placa por 2 ou 3 vezes. E, portanto, do anterior executivo, as pessoas estão lembradas que a placa primeiro foi tombada, estalou porque para tombar devia ter levado lá um jipe ou uma coisa qualquer a empurrá-la, depois foi pintada. Aliás, estou a mentir, a primeira vez levou um saco preto, daqueles sacos do lixo, enfiaram-lhe um saco na cabeça e disseram, estás tapado.
Depois a segunda vez é que foi tombada e a terceira vez foi toda pintada, toda danificada. É claro que nós sempre pensámos que seria alguém de Maceira, aqueles que há 15 anos estivemos no processo. E tínhamos aqui pessoas que estiveram na altura em deputados da Assembleia de Freguesia, que eu vou nomear como o Pedro Fonseca, que era do PSD à altura, e outros mais que até fizeram comentário no Facebook que era impensável que aquilo estava mais que resolvido na mente de quem de direito deliberou sobre aquilo. Eu também, na altura, informei muitas vezes que aquilo, o Dr. Inês Marrazes, da Câmara Municipal, nos tinha referido que era ali. Mas agora, só para quem não estava na Assembleia anterior e para que perceba melhor, é assim. Efetivamente, do lado Maceira-Marinha, a freguesia começa onde está a placa, freguesia de Marinha Grande. Porque, paralelamente, do lado contrário, está uma placa no outro sentido a dizer freguesia de Maceira. Portanto, aí não temos dúvida. No entanto, a placa está junto mesmo ao asfalto, na parte de terra, porque não íamos furar o asfalto e tirar um bocadinho o asfalto para lá pôr a placa, porque depois a estrada não ficava devidamente transitável, não podemos mexer na estrada. Está na areia, mesmo encostada ao asfalto, sensivelmente, uns centímetros. Do lado do asfalto, do lado nascente, onde a placa está, desse asfalto, do terreno, do asfalto para o terreno, é efetivamente ainda Maceira. É Maceira até ao nó da A8. Isso é tudo Maceira. Mas é do lado do Pinhal. Porque pode não ter grande jeito, mas é assim. O Alcatrão, o asfalto, já é Marinha Grande. E, portanto, nós não temos sítio onde pôr a placa. Não há no ar, só se pusermos lá assim pendurados assim, pomos assim no ar, naquele alinhamento. E, portanto, as pessoas estão com muito medo que lhes tirem os terrenos do outro lado. Naturalmente que não tiram, porque isso há registros, há atas, há coisas que a Câmara tem, e naturalmente não vão tirar o terreno a ninguém. Mas isso ainda vai dar algum pano de mangas, porque enquanto os velhos do Restelo existirem, provavelmente este Executivo, quando chegar a consenso com o seu Presidente da Junta de Freguesia de Maceira e a Assembleia de Freguesia, se assim deliberou, vão lá pôr a placa e eles farão mais umas coisinhas, porque aquelas pessoas, enquanto por cá estiverem, irão fazendo o seu agradozinho. Portanto, é só para dizer que parece que ainda andamos a brincar, mas eu tinha que falar isto porque isto passou-se por nós e para ficar melhor, claro, mais claro, aliás. Outra situação. Eu fiquei com uma dúvida e penso que o Sr. Deputado Esmeraldo que saberá. Relativamente aos cartões, quem é que pediu cartões de identificação? Foi um deputado que falou sobre os cartões. Foi o Gastão, o deputado Gastão. Eu penso que eles têm que ser pedidos ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Não é a Junta de Freguesia, o Executivo, que tem que mandar fazer cartões. Daqui nós vamos tratar do assunto e pedir ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que faça os cartões a quem não tem, porque eu não sei. Pronto, isso ainda demora algum tempo, é uma burocracia tremenda, mas que nós vamos daqui da nossa parte tomar nota e vamos tratar desse assunto. Peço-vos desculpa, provavelmente demorará algum tempo. Como? Cristina, disseste alguma coisa? O Sr. Presidente disse alguma coisa? Não. Pronto, isso é só para clarificar, porque eu estava lembrada que na última Assembleia, o Sr. Presidente que me antecedeu da Assembleia, da mesa da Assembleia, tratou desse assunto relativamente à Assembleia anterior. E, portanto, agora, dado que há este pedido, nós daqui da nossa parte vamos ter o mesmo procedimento e depois, quando cá estiverem, pode ser que daqui a um ano... eu digo isto... 2 anos. Pronto. Eu, no melhor das vontades, como é o outro Executivo, vou dar de dúvida que pode ser melhor ou não. Pronto. E então vamos tratar dos assuntos, mas as coisas são burocráticas. Não, são de facto burocráticas e é assim.
Porque muitas pessoas pensam que é a junta que pode fazer um cartãozinho e toma lá um cartão. Não, isso tem outras burocracias e, portanto, nós vamos tratar delas. Eu tinha aqui só uma coisinha que não tenho nada, que me meteu o nariz em seara alheia, mas às vezes eu tenho vontade de dizer coisas. É mais forte que eu. A senhora Presidente, o senhor Deputado Gastão, questionou à senhora Presidente relativamente à limpeza na Boa Vista. E como tinha tanta vez já questionado, não o senhor Deputado, mas tinha mandado mensagens sobre esse assunto, eu talvez aqui consiga clarificar, que a senhora Presidente clarificou muito bem, mas eu vou clarificar de uma outra maneira. A Marinha coube-nos toda a partir de determinada altura, creio que janeiro de 2021. E nessa altura a Câmara mandou-nos uma listagem de nomes de ruas, uma era no Pilar do outra na Escora, outra na Fonte Santa, na Praia Velha, e nós, por nós próprios, andámos ali a dividir por lugares para podermos ter critério na limpeza, naturalmente. E porquê é que acontece sempre perto da casa do Gastão esta situação? Isto acontece perto da casa dele. Porquê? Porque foi sempre, e creio que continua a ser, a zona da Boa Vista é limpa pela empresa que a Junta adjudicou e que a Junta atual continua, creio que a adjudicar. Logo, não combinam quando é que vai um e quando é que vai outro. Naturalmente que isto não é possível, nem é funcional. Assim, os funcionários da Junta que o Sr. Deputado viu lá limpar, provavelmente foram em caminho das Figueiras, provavelmente não, foi o pessoal da Junta, porque tem depois eles Figueiras. Ah, não limpa Figueiras. Está bem? Pronto, eu só estava a fazer, que não tenho nada que meter. Eu sei como está e a senhora Presidente também sabe. Pronto. Porque tem tudo asfalto. É a limpeza diária, está programada. Gastão, se calhar é melhor vires falar ali. Eu é que meti aqui ali, porque senão depois não conseguimos pôr na ata. Pronto, peço desculpa. Tem funcionários da Junta, vamos buscar coisas atrasadas e é capaz de falar muitas coisas que não devem dizer. Mas aí, os funcionários da Junta, no tempo do executivo anterior, aí tinham Figueiras e iam para as Figueiras. Claro, antigamente era metade da Junta, metade da Câmara a limpar, certo? Agora não há Câmara, é só Junta. Mas há empresas. Não interessa, é só Junta. Pronto, não vamos entrar em grande dilema. Fui eu que... Mas peço desculpa que eu também não tive intenção de... Pronto. Ok. Nas outras zonas, quem falou na Boa Vista, das Figueiras, as pessoas que me vão perguntar, mas nunca mais limpam isto. Não é para mim. Ok, isso também não me cumpre a mim. Eu é que tenho aqui assim às vezes um dedinho que me faz falar, porque as coisas ainda estão na minha memória. Eu tenho uma memória boazita ainda. Isabel tem as coisas todas na memória e há várias coisas que vai se lembrando ao longo do tempo.
Exatamente, é por isso mesmo. Peço desculpa ao Sr. Presidente também por ter um assunto que não me dizia respeito, mas pronto. E pronto, neste momento não tenho mais nada a dizer. Os senhores deputados também neste ponto antes da ordem do dia não desejam inscrever-se para mais, porque nós estamos a quase a 1 hora deste ponto e a duração deste ponto é 1 hora. Se o Sr. Carlos Vicente quer intervir, faça favor agora. Venha ali ao microfone. Olha, eu era só para fazer aqui uma chamada. A Sra. Presidente disse que na Amieira estão a pensar na Amieira, na recolha, na separação, se estão ou não a fazer a separação do lixo. Eu vivo na Amieira e fazia aqui uma recomendação, era só isto que eu quero dizer, é que, todavia, há falta de contentores para separação do lixo na Amieira. Eu, concretamente, em frente à minha porta tenho os 3 contentores, os 4 neste caso, mas há pessoas que vêm de outros confins ali da Amieira descarregar ali o lixo, porque não está em todos os lados a possibilidade de separar o lixo. Era só essa chamada que eu queria fazer. Obrigado. Ok, obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, quer dizer alguma coisa sobre isto? Posso só esclarecer, portanto, a colocação dos contentores não é da responsabilidade da Junta, de qualquer forma vou endereçar a situação para quem de direito, está bem? Aquilo que há informação e por lei, os contentores têm que estar a 200 metros de cada uma das casas, portanto, e eles andaram a fazer um rastreio, a partida estavam, mas de qualquer forma vou fazer chegar a informação. Muito obrigada. E sendo assim, se mais ninguém desejar intervir, vamos fechar este ponto e passar aos pontos seguintes. Portanto, terminamos às 22h10 o primeiro ponto antes da ordem do dia. O ponto antes da ordem do dia. 22h. E agora vamos aqui à própria ordem do dia e o 3.1, aprovação das atas número 3 e 4. Os senhores deputados já receberam estas atas há algum tempo. Houve na última Assembleia, relativamente à 3, não foi? Há 3 algumas dúvidas e a senhora Secretária foi ouvir com atenção toda a gravação para reformular a ata e ela agora sobre esse assunto poderá dizer o que é que fez e o que é que aconteceu. Passo a palavra à Diana. Então, ela entretanto vai procurando o e-mail e depois vai ali falar ao microfone sobre este assunto para que possamos estar em condições de votar. Não, eram as alterações, mas eu enviei eu linkei as alterações no e-mail que enviei aos deputados. Já? Os senhores deputados já viram? Estão em condições de colocarmos à votação? Então vamos. A ata número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? 1, 2, 3. Agora ajudei a contar. Eu acho que a Olga também tem que se abster. 4. Tu também. Tu estiveste presente na 3? Teve. 4. Por ausência, certo? Foi por ausência. Tá. A minha abstenção é por ausência. E são todas por ausência. Ok, muito obrigada. São 2 CDU, 2 PS e são só 4, não é? Pronto. 2 CDU, 2 PS. Quem se abstém, portanto, tínhamos na continuidade. Naturalmente, quem vota a favor, se não se importa, põe a mão no ar, que é para ficarmos com a contagem correta. E que tem que dar. Não. No total. Falta um deputado, portanto, tem que ser 18.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 e 4, 18. Está correto. Então, a ata número 3 foi aprovada por maioria, com 4 abstenções, 0 voto contra, 4 abstenções e 14 votos a favor. 14, não é? 14 votos a favor. Está certo? Agora vamos à ata número 4. A ata número 4, quem vota contra a ata? Quem se abstém? 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu conto 6. 6 votos, 6 abstenções, não é? 6 abstenções, 0. E a favor votam os restantes. Já agora, se não se importam, se não vos der muito trabalho, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 e 3, 12 e 6, 18. Está correto. Portanto, a ata foi aprovada por 0 abstenções, perdão, 0 por maioria, com 0 votos contra, 6 abstenções e 12 votos a favor. Então, temos agora já as atas aprovadas. 3.2 desta convocatória. Apreciação do relatório de atividades da Junta de Freguesia de Marinha Grande referente ao segundo trimestre de 2022. Todos receberam em casa o relatório. Não sei se a Sra. Presidente quer fazer alguma introdução. Quer? Então vamos dar a palavra à Sra. Presidente. Bom, este relatório está de alguma forma, tanto com as ordens trocadas como... Estou-me a pedir para o relatório. Está com ordem trocada em relação ao que vinha de trás. E também está com outras informações que não estavam atrás e que agora foi possível com a nova funcionária já começar a trabalhar, como por exemplo os recursos humanos e a apresentação mesmo das verbas das pequenas reparações nas escolas também está apresentada de forma diferente. De qualquer forma, o relatório ainda não está exatamente como nós gostaríamos, ainda há outras informações que iremos tentar adicionar no próximo relatório, mas para já tentámos fazer de forma diferente. O que de uma forma geral nós, pelo menos é a percepção que nós temos, ficamos logo com uma ideia preocupante nos recursos humanos, portanto basta olhar para lá e ver que efetivamente nós temos a maioria, 1/3 dos recursos humanos da Junta de Freguesia já está há mais de 30 anos na Junta, o que quer dizer que já são pessoas que num futuro muito próximo precisam de começar a ser renovadas porque precisam de descanso, não é? Que é mesmo assim. E portanto nós ao olharmos para este gráfico temos logo uma percepção geral de como é que a Junta está a ser com o pessoal de trabalho da Junta. Portanto, temos aqui também, neste gráfico, permite-nos perceber as pessoas que estão nos administrativos e, portanto, temos 3 pessoas com mais de 60 anos, portanto, isso de alguma forma tem que nos preocupar a todos.
E depois, até isto preocupar não é que as pessoas não estejam bem, as pessoas estão bem. O problema é que preocupa-nos porque da forma como todos nós ouvimos as notícias, que agora abrem-se concursos públicos e ficam desertos porque as pessoas não estão para vir trabalhar para a função pública pelos ordenados que se praticam, que é mesmo assim neste momento, nós temos escalas e não podemos estar a alterar e, portanto, a pessoa aceita aquele ordenado ou não chega a vir e isso está a acontecer pelo país todo, não é só com os médicos ou com os professores ou com outros técnicos, mas também com o pessoal normal e, portanto, isto é uma situação que tem que nos preocupar e que, de uma forma geral, nós podemos olhar e ter a percepção disto. Temos também, pronto, aqui ainda reforça mais, os anos de casa, portanto, temos aqui pessoas com 30 a 40 anos de casa e temos depois só com 5 a 10, portanto, de alguma forma, outros foram saindo. O atendimento ao público é uma coisa que queria chamar a vossa atenção, porque nós agora conseguimos contabilizar, portanto, o atendimento ao público passou para aqui em abril, para aqui para o Espaço Cidadão, e a partir de abril já é possível nós contabilizarmos, porque temos o sistema informatizado e, portanto, fazemos a contabilidade das pessoas. Nós, se juntarmos no mês de junho, e não foi um mês, como eu estava há pouco a falar ali com os colegas, nós, este relatório e mesmo as contas, nós temos todos a noção que, apesar de dizer que é do trimestre, foram fechadas há uma semana atrás, né? Portanto, o trimestre termina hoje, ou seja, estes números são com menos uma semana. Portanto, uma semana aqui faz muita diferença. Mas se olharmos para o mês de maio, somarmos o atendimento ao público com o espaço do atendimento do Espaço Cidadão, nós vamos ver que temos aqui quase 1000 pessoas atendidas por 2 pessoas. Portanto, o atendimento ao público tem 2 pessoas aqui, num horário das 9 às 18, sem interrupção para a hora de almoço, e está a atender cerca de 1000 pessoas por mês neste momento. Portanto, isto de alguma forma também tem que nos fazer pensar um bocadinho e perceber a quantidade de pessoas que neste momento usufruem do serviço que a Junta presta. Isto são pessoas de atestados, de provas de vida, de IRS, de tudo e mais alguma coisa que vem cá. Também é importante percebermos aqui que, possivelmente, muito rapidamente, temos que pôr mais uma pessoa, porque nós tivemos aqui uma semana onde os casos de Covid e as férias levaram-nos aqui a uma exaustão, porque tivemos só uma pessoa aqui no espaço e uma pessoa, neste caso fui eu, a atender na Junta, portanto, porque não tínhamos mais ninguém, estava tudo fora. Com a agravante que foi na semana, que só teve 4 dias, ainda bem, mas também outras pessoas do público tiraram essa semana de férias e, portanto, veio tudo para a Junta para resolver as coisas que tinham pendentes. Portanto, essa parte nós temos que refletir e perceber agora com estes números que possivelmente vamos ter que colocar mais um atendimento ao público, porque não é possível trabalhar desta forma. Depois temos aqui as atividades desenvolvidas pelo Gabinete Psicossocial, onde também podemos ver que o Serviço de Psicologia está com 519 atendimentos, a parte do atendimento social com 150 e a nutrição com 216. Temos a Orquestra Juvenil, estão os números, estão as atuações também que fizeram. Temos o movimento associativo e todo o apoio que foi dado, portanto isto é referente a estes 3 meses. Temos depois das fotocópias, o que é que estamos a fotocopiar para as associações, para as escolas. Temos os apoios às escolas no expediente, que já vinha também a ser dado e está a ser continuado. Este expediente é dado por semestre, portanto, nós por ano damos o dobro do que aqui está. Temos os quilómetros feitos por cada uma das associações. Temos as escolas com o valor de cada uma delas e o total por agrupamento.
Falta-me o rato. As atividades no âmbito da candidatura a ecofreguesias, portanto, estão aí todas as atividades, ou quase todas, espero que estejam todas, do que é que temos andado a fazer no âmbito desta candidatura. A higiene pública, então, com as ruas que são limpas e qual é a periodicidade da limpeza das mesmas, isto pela empresa. Temos aqui os gráficos onde apresenta o número de metros por rua. Atenção que depois vamos completar este gráfico com o dobro destes metros, porque a rua é limpa dos dois lados, portanto aqui é os metros por rua, mas na realidade nós limpamos o dobro porque limpamos dos dois lados. No próximo relatório já vem esse outro mapa mais para completar este. E depois temos então a área do que é limpo pela Ambinatura e o resto é os serviços da Junta, os colaboradores da Junta. Portanto, de alguma forma este relatório é o espelho daquilo que nós fizemos durante estes 3 meses. Esperamos que no próximo já possamos melhorar aqui algumas coisas. Não sei se tiverem alguma dúvida a colocar. Algum deputado quer colocar alguma questão? O João Pedro. Então, se não se importa, vem ali colocar. E se há mais algum deputado que quer colocar questões, pode se inscrever, que é depois a senhora Presidente responder. Ora, boa noite a todos. Era só fazer uma consideração praticamente. Relativamente a esse tal melhoramento, talvez seria interessante incluir aqui no relatório uma comparação entre os valores que estavam previstos em orçamento com o que já está executado até o momento. Pelo menos as principais rúbricas para se ir conseguindo financeiramente ver as coisas. Uma outra questão era relativamente aos critérios que ainda não existem, mas que estão na opção do plano para serem criados para os apoios da associação, para os apoios às associações, saber se isso estará previsto para este ano ainda, se não, para perceber como é que o valor é atribuído. E era só. Obrigada. Mais algum deputado pretende inscrever-se para colocar questões acerca deste relatório? Então, Sra. Presidente, pode, se possível, responder ao deputado João Pedro, do PS. O regulamento de apoios nós estamos a tentar, mas ainda não conseguimos, porque com esta reestruturação ainda não nos foi possível agarrar. O primeiro regulamento que nós vamos trazer na próxima Assembleia vai ser o do atendimento ao público, vai ser atualizado, e também vamos trazer uma alteração das taxas, porque a dizer que estes 1000 pessoas pagam em média 75 cêntimos cada uma. Portanto, em média, portanto, ou seja, uma prova de vida custa €1 e um atestado de residência custa €1,5, mas pronto, em média, porque há aqui atendimentos que é 0. Isto para vos dizer que realmente nós somos a Junta de Freguesia que tem as taxas mais baixas a nível nacional e já não se justifica estes valores. Portanto, vão ser esses dois os primeiros que vão trazer. Iremos fazer todos os esforços para trazer este do apoio ao associativismo, mas este carece de uma análise muito profunda, com conhecimentos de várias situações e, portanto, gostaríamos de deixar ainda terminar o ano para ter a percepção de como é que corre. De qualquer forma, este ano o critério que está a ser definido é manter os apoios que eram dados no executivo anterior. Portanto, estamos a igualar exatamente aquilo que vinha de trás e, portanto, foi isso que nós definimos para este ano. Sobre a percentagem de execução, eu tenho aqui, não pus no relatório, porque há aqui valores a afinar e, portanto, tínhamos que perceber o que é que acontece. Estas percentagens que nós calculamos, aquilo que foi verificado é que, como incluímos, se lembram, na última Assembleia incluímos algumas rúbricas no orçamento, que não eram antes, e agora voltámos a incluir outras, porque no outro incluímos as ecofreguesias e agora pedimos para incluir, para dividir a rúbrica
a orquestra e a mecânica, o que é que era realmente compra de consumíveis e o que era de reparações de utensílios. Portanto, isso aí provoca-nos aqui uma destabilização nessas percentagens e, portanto, não as incluí aqui, mas tenho uma tabela de Excel com isso para perceber o nosso nível de execução orçamental, mas para perceber onde é que tínhamos que ir reforçar verbas ou não. Mas pronto, mas é realmente nossa pretensão incluir isso no orçamento, mas com essa inclusão de rúbricas, as percentagens ficavam totalmente adulteradas e por isso não foi incluída ainda. Mas obrigada pela sugestão. Mais nenhum deputado pretende intervir sobre este relatório? Está tudo devidamente esclarecido? Este relatório, conforme a lei indica, não carece de aprovação, é apenas apreciação e, portanto, acabamos de apreciar o relatório constante do ponto 3.2. Do ponto 3.2. Agora, de seguida, vamos passar para 3.3, apreciação e votação da segunda revisão ao Orçamento e PPI para 2022. Portanto, também neste ponto os senhores deputados receberam nos vossos e-mails esta revisão. Alguém deseja intervir sobre este assunto, sobre esta revisão? Alguém deseja inscrever-se também? O Vasco Silva. Desculpa, eu às vezes acelero-me um bocadinho. A senhora Presidente vai primeiro fazer uma introdução sobre este ponto. Portanto, aqui nesta revisão, nós aproveitamos o facto de termos que incluir a revisão do Fundo de Financiamento de Freguesias, portanto, definido pela aprovação do Orçamento de Estado, e então tínhamos que incluir, e então pedimos, para ser incluído esta que eu tinha acabado de falar, portanto, de subdividir o que era de consumíveis com o que era de reparações, portanto, incluir a orquestra numa situação diferente, onde, mesmo na rúbrica da orquestra, dividir o que é equipamentos novos, a aquisição de equipamentos e o que é reparação e consumíveis, porque mesmo na orquestra temos consumíveis, como as cordas e as palhetas e outras coisas que eu não sei os termos, porque não sou música, mas porque assim é muito mais claro nós termos a percepção de quanto é que a orquestra fica à junta de freguesia e o que é financiado. Também neste orçamento aproveitamos para fazer uma análise da execução orçamental, como estávamos a falar. Percebemos que a nível de combustíveis estamos a gastar mais, não só pelo preço, mas também a nível de litros, e isso também porque estamos a limpar ou estamos a usar mais, isto só referente ao ano passado, que foi um ano atípico também, né? Porque com a Covid muitas vezes parou-se tudo, né? O país esteve parado algumas coisas, portanto, e só fiz a análise em relação ao ano passado, que é uma análise, é o que é, pronto, é o que temos, mas que não pode ser vista como estamos a fazer mais, ou não é esse o objetivo, mas realmente estamos a gastar. Se o orçamento foi definido numa fase inicial, referente a um orçamento do ano passado, é claro que os dados ficam adulterados face ao ano atípico que vivemos. De qualquer forma, também aqui, dado que já não vamos ter tempo e fizemos uma reflexão nessa ótica, nos 6 meses que nos faltam, se iríamos ter possibilidade de aprovar projetos e lançar concursos para os viadutos, e não íamos ter, e então retirámos verba daí e detectámos uma necessidade que foi, saiu uma norma do Governo, já tinha saído, mas com isto da pandemia não estava a ser, ninguém estava a ligar muito, que é em altura de, ou seja, as autoridades não estavam a ir muito a fundo nisso e agora vieram aqui à Junta chamar a atenção que nós não estávamos a obedecer às diretrizes, e isso vai nos prejudicar ainda mais na limpeza urbana, que é, não podemos, quando há perigosidade elevada e muito elevada, não podemos fazer a limpeza urbana e, portanto, com as máquinas que temos de combustão.
Portanto, essa lei já tinha saído, foi em 2019, se não me engano, mas o facto de estarmos em pandemia e tal, a coisa andava aqui meia... pronto. Mas agora veio cá a GNR identificar que efetivamente não podíamos fazer e estávamos a fazer e tal. O que significa que a limpeza urbana agora no verão ainda vai ficar em pior estado. E então nós reunimos sobre esse assunto e o que é que detectámos? Detectámos que era urgente renovar os equipamentos, ou seja, passarem a ser elétricos, porque aí já não há esse problema. Não usando discos, porque o disco realmente faz faísca e também é, mas não usando discos, mas para isso temos que passar. Então, retirámos verbas dessa parte e redirecionámos para a aquisição de equipamentos para realmente podermos adquirir equipamentos, não só por isso, mas também porque os equipamentos elétricos também têm menos manutenção e nós também estamos a analisar o índice de verba que estamos a gastar em manutenção de equipamentos, mas também por uma freguesia mais sustentável e também porque assim nos permite continuar a limpeza, mesmo quando há essa perigosidade assinalada. Portanto, basicamente aqui no orçamento foi isso que nós fizemos, tirando uma coisa ou outra que ajustámos verbas, de resto foi aí. Portanto, estou disponível para alguma coisa que seja necessária. Obrigada. Então, o deputado Vasco deseja intervir, e depois o deputado João Pedro do PS, Vasco da CDU. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria só aqui dar 2 ou 3 exemplos de... Portanto, estamos na segunda revisão orçamental e PPI. Portanto, assistimos de facto a um reforço das rubricas com as despesas do pessoal. O que de facto foi sempre uma preocupação que foi levantada por parte da bancada da CDU nesta Assembleia. E que de facto nem sempre foi valorizada pelo próprio Executivo da Junta. Não percebi também. O reforço da rúbrica relacionado com as despesas com o pessoal, exclusivamente, aqui. Portanto, foi ter uma preocupação nossa, toda a gente assistiu às Assembleias e está gravado, e de facto nem sempre foi valorizado. Queria também dizer que esta segunda revisão orçamental realmente vem confirmar que, por exemplo, tudo aquilo que tinha sido explanado por nosso camarada Manuel Pereira realmente está-se a confirmar, é que de facto isto é uma opção política do atual Executivo da Junta e não é uns cálculos apresentados pelos técnicos de contabilidade, como foi aqui dito e todos os deputados ouviram por parte do Executivo a esta Assembleia. Vou só dar aqui 3 exemplos simples. Por exemplo, temos aqui o reforço de 14.000 euros na rúbrica que diz pessoal em funções e que nós temos aqui uma previsão corrigida para 216.044. Depois temos outra de 7.000 euros na rúbrica que diz recrutamento pessoal para novos postos de trabalho e a previsão já foi corrigida para 20.500 euros. E a terceira e última, que é um reforço de 500 euros na rúbrica do subsídio de penosidade e salubridade. Uma previsão que foi corrigida para 14.500 euros. Este subsídio foi aqui bastante batalhado durante bastante assembleias e, de facto, nunca foi ajustado à realidade e até houve aqui os novos elementos que entraram, os trabalhadores da Junta, não o receberam. E, de facto, a mim custa-me um bocado, porque se fosse o Executivo da Junta que estivesse na pele dos trabalhadores, se houvesse uma contaminação, iam para casa e não recebiam o que os outros recebiam. E, de facto, agora vem-se a verificar que já estamos a subir verbas. Temos aqui também, destacar também aqui, temos 16.000 euros na rúbrica de pessoal em regime de tarefas ou de avanças e que passa a totalizar os 75.500. Era só para questionar se aqui a Junta está a pensar ou não recorrer à contratação de trabalhadores através de vínculos precários ou não, ou se como é que está a tencionar reforçar o quadro do pessoal. Não sei qual é que... Depois, só finalmente para acabar, temos aqui um reforço de uma verba de 5.000 euros nos estudos e parceiros e projetos, que está a totalizar neste momento 18.000 euros, o que devem ser verbas para a remodelação e melhoramentos à partida do novo edifício da Junta. Mas já agora era só para clarificar, porque de facto o que estava previsto anteriormente era os 15.000 para
o edifício original da Junta de Freguesia e que neste momento ainda é posse da Junta e é sede da Junta. Nas restantes rúbricas já foram aqui explanadas, não tenho mais nada. Só dizer se de facto a Junta já contratou ou não o novo técnico de contabilidade, ou se é o engenheiro civil para vir, ou como é que está, porque também sinceramente não tenho vindo à Junta de Freguesia e não tenho perguntado a ninguém. Só para aclararem isso, qual é que é o técnico que de facto vai entrar e como é que está a situação se já entrou ou não. Pronto. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O deputado João Pedro Gomes, da bancada de PS. É sempre importante na gravação para que se perceba depois para fazer a ata. Eu acho que já sei qual é que vai ser a resposta da Sra. Presidente, mas eu vou fazê-la na mesma. Relativamente nós também estamos um pouco... reparamos na questão do aumento dos custos com o pessoal, isso preocupa-nos um pouco a longo prazo. E é também, relativamente há ali uma rúbrica das remunerações, que aumentou 20 e qualquer coisa, 1000 euros, mas as contribuições para a Segurança Social diminuíram. Como é que o valor do valor base da remuneração aumenta, mas depois as contribuições diminuem? Era só isso. Obrigado. Não, mais ninguém deseja... Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais ninguém deseja inscrever-se? Não está? Então, a Sra. Presidente, por favor, se não se importa. Ora, então, sobre o pessoal em funções e as rúbricas, volto a reforçar aquilo que foi dito, não foi em bastantes assembleias, porque só fizemos 2 aqui com este Executivo, mas volto a dizer que isso é um cálculo feito pela empresa de contabilidade, ao qual não digo nem que está bem nem que está mal, eles é que têm que fazer as contas. De qualquer forma, a dizer que, como toda a gente sabe, o Orçamento de Estado só foi aprovado agora há 15 dias. E, portanto, houve aumentos e houve situações que alteraram e eles mandaram aquelas verbas, foi isso que nós consideramos. Portanto, não é o mesmo para a questão que o João Pedro levantou. Portanto, o que é que acontece? Nós vimos necessidade de recorrer a contratar empresas que estão a recibos verdes, ou seja, nós contratamos aquelas pessoas que passam a recibos verdes e por isso não é trabalho precário, mas são eles é que estão a recibos verdes. Portanto, daí aumentar a verba de remunerações, mas as contribuições diminuírem. Portanto, respondi às 2 questões. Isto por causa da limpeza urbana, portanto é tudo no que diz respeito à limpeza urbana. De qualquer forma, sobre a insalubridade, a dizer que todos os colaboradores da Junta recebem a partir do momento que fizeram a fase experimental. A contratação dos trabalhadores precários não é a nossa intenção, de qualquer forma temos algumas pessoas que estão em situações precárias. Alguns até temos um reformado também, por exemplo, que veio pedir para vir trabalhar e nós precisamos de pessoas para trabalhar, ele passa recibos e nós pagamos-lhe. Portanto, é uma situação temporária até ele resolver a situação dele. Também é a nossa intenção abrir concurso público para integrar funcionários, mas ainda não foi possível. Sobre o novo técnico, já foi aprovado na Assembleia de Freguesia anterior que não seria um engenheiro civil, que íamos abrir um concurso público, está a decorrer o concurso público em mobilidade e é para a Administração Pública / Contabilidade. Sobre os estudos, parceiros e projetos, foi aquilo também que eu disse ainda há pouco, que uma vez que nós não iríamos ter capacidade de aprovar, mas precisamos de ter estudos, até porque com este novo Orçamento de Estado foi aprovado agora que as juntas de freguesias se podem candidatar a fundos comunitários. Mas para nos candidatarmos a fundos comunitários temos que ter já o estudo feito, o projeto,
para rapidamente, quando abre a candidatura, submetermos. Para isso temos que antecipadamente fazer o estudo daquilo que queremos e por isso é que foi reforçada a verba aqui, que era para termos verba para subcontratar esses estudos, porque não temos capacidade interna para fazer, não temos técnicos, portanto temos que contratar. Penso que respondi às questões todas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Mais algum deputado deseja colocar questões? Tem dúvidas sobre isto que foi tudo explicado? Porque a Sra. Presidente explicou, as questões que os deputados colocaram também ajudaram a clarificar, mas ainda poderá haver dúvidas porque é uma revisão orçamental e as pessoas têm que ficar devidamente esclarecidas. Mais alguém deseja intervir? Pelos vistos não. Pelos vistos não, então vamos pôr esta situação à aprovação. Nós temos que ter aqui também uma minuta. E, portanto, quem vota contra esta revisão, segunda revisão, quem se abstém? Presumo que esteja aprovada por unanimidade, verdade? Aprovada por unanimidade. Agora, quem vota contra a minuta, não é? Tem que ler. Ah, pois, às vezes não leio. Eu sigo aquilo que o meu camarada Luís Guerra Marques fazia, que era para acelerar. Presente minuta da deliberação da Junta de Freguesia de Marinha Grande, tomada em reunião do Executivo de 22 de junho de 2022, pela qual, ao abrigo da competência que lhe confere o artigo 16º, do número 1, a linha A e B, da Lei 75 de 2013, que regula o regime jurídico das autarquias locais, aprovou a segunda revisão orçamental da receita e despesa da primeira revisão do Plano Plurianual de Investimentos, PPI, para o ano 2022, que aqui se dão por integralmente reproduzidos. Mais deliberou, para os efeitos do disposto nos diplomas referidos, submeter à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia os referidos documentos para aprovação. A Assembleia de Freguesia de Marinha Grande, após a análise dos documentos que foram presentes e em cumprimento preceituado no artigo 9 do número 1 da linha A da lei em referência, deliberou aprovar os documentos em apreço. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. Com 0 votos contra, 0 abstenções. Agora, a minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta também está aprovada por unanimidade. Faz favor, já agora, preencher. Posto isto, podemos ir andando, enquanto assinamos e não assinamos. Vamos para o último ponto desta Assembleia. 3.4, informação da situação financeira da Junta de Freguesia de Marinha Grande. Não sei se o Sr. Tesoureiro ou a Sra. Presidente que vão fazer esta apresentação, vão fazer esta explicação aos Srs. Deputados. Qual deles? É a Sra. Presidente? Muito obrigada. O que é que eu vou dizer aqui? Bom, o saldo de gerência anterior era 791.448 e houve uma execução orçamental de 791.000, operações de tesouraria 453, portanto o saldo final neste momento temos um total de 816.730,40. Atenção que eu estou-vos a dizer situação financeira à data de ontem. Porque isto vai nos acontecer agora porque os serviços administrativos fecham às 5, mas o espaço cidadão continua até às 6, portanto só se fecha realmente a Caixa às 8 da manhã. Portanto, este que eu vos estou a dar, este resumo financeiro, é referente a ontem, está bem? Dia 29. Não sei bem o que é que vos dei de ler, se querem que eu esteja aqui a ler os números todos. Não é preciso, pois não. Então, pronto.
Ou seja, o saldo está cá, agora não sei, está aqui para consulta, se alguém quiser. No total temos os 819.730,40. Está bem. Sim, Nós era esse enviamos- também. Eu tinha Está falado bem. com a Sra. Presidente ainda há pouco, se fosse possível, Está bem. porque os seus deputados não receberam este documento. Também habitualmente entregávamos em papel, mas agora fazemos o envio como fizemos na última Assembleia por e-mail. Há Ok. uma coisa que a Sra. Presidente me pediu inicialmente, mas que eu me esqueci completamente, que ali naquela mesa estava água para os senhores deputados poderem beber se tivessem sede, no âmbito do não uso das garrafas de plástico. E, portanto, as garrafas de plástico estaria eventualmente para o público, se assim o desejassem, mas já beberam também não faz mal. Mas, no entanto, a Sra. Presidente me fez esta referência e eu esqueci-me. Peço desculpa, porque as jarrinhas com água e os copinhos é exatamente para nós estarmos de acordo com a lei e não usarmos as garrafinhas de plástico, mas sim usarmos o nosso belo vidro, que é uma maravilha, que é da Marinha Grande. Este se calhar não é. Após esta minha introdução, este meu esquecimento, não é? Porque de facto isto de vez em quando vai acontecendo, sobre este ponto alguém tem, que a Sra. Presidente acabou de explanar, alguém tem alguma questão a colocar? Não? Está tudo? É só informativo, mas podem ter dúvidas, não é? Toda a gente deve ficar esclarecido. Está tudo ok? Então, a Sra. Presidente ainda deseja falar? Está à vontade. Com certeza. Estamos aqui para isso, ainda está tudo aqui sentadinho para ouvir. Eu peço desculpa porque eu tinha ideia de falar nisso e depois passou-me. Relativamente, eu pus isso no relatório, relativamente ao edifício sede, como todos vocês sabem, nós temos um protocolo com uma verba que nos foi atribuída pela Câmara no âmbito de um projeto de requalificação que nós já chegámos à conclusão aqui até em sede da Assembleia que não seria feito, ou seja, o edifício continua a necessitar de requalificação, sim, mas não daquela forma e, portanto, o protocolo vai ter que ser renunciado e, portanto, estamos a endereçar isso, ou seja, possivelmente, muito brevemente, vamos ter que devolver o dinheiro que recebemos da Câmara, não obstante depois de requerermos, ao abrigo de um novo projeto de requalificação, voltar a solicitar apoio para requalificar o mesmo. Portanto, eu coloquei isso no relatório, mas não queria deixar de justificar aqui o porquê, para que se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, nós possamos falar sobre isso, está bem? Já está. Sobre esta informação, há alguma dúvida a colocar? Não, são os deputados maravilhosos, está toda a gente devidamente esclarecida. Ou digam agora ou calem-se para sempre. Porque é assim que se dizem nos casamentos, não é? Estou a brincar, mas tenho às vezes estas saídas e às vezes não me ficam bem, mas pronto, isto faz parte da idade. Pronto. Mais nada daí da parte do Executivo para esclarecer e amanhã é dia de trabalho, não é? Muito obrigada a todos, até uma próxima, tenham umas boas e ótimas férias, desejo sinceramente e todos desejarão que o tempo melhore, que deixe de fazer este ventinho que não nos faz agora falta por este tempo, por esta altura, para podermos apanhar um calor e irmos escorar ali à Praia de São Pedro. Boas férias para todos, é o que eu desejo sinceramente e até setembro, se não nos virmos antes, está bem? Muito obrigada.